Fala galera do nosso canal, hoje um vídeo num formato que eu nunca, um tipo de assunto que eu nunca trouxe aqui, né? Geralmente a gente fala sobre treino, mostra o treino dos atletas, técnicas de treino, intensificação e agora, né, como eu estou limitado, trazendo os conteúdos diferentes e muita gente que produz conteúdo eu já vi fazendo esse tipo de vídeo e vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Vamos falar aqui o top 5 do Pacho de todos os tempos da categoria Open. Os meus 5 atletas preferidos. Então, antes de começar, eu já vou avisar vocês aí, não fiquem bravos, que eu tirei alguns caras que meio que, tipo, deveriam estar na lista, mas como é só 5, eu teve que escolher. Então, por exemplo, Phil Heath não está na minha lista. E eu coloquei um cara que nunca ganhou um Olímpia, mas é gosto pessoal. Então eu vou explicar aqui o porquê desses 5, são os 5 assim que eu mais me identifico. Acho que 2 deles, os 2 primeiros que eu vou falar meio que tem que estar, por tudo que eles são. Mas, tipo assim, na hora eu falei, caraca, como que eu vou fazer cabeça top 5? Tipo, esses 2 tem que estar, daí tinha mais 3 ali que são os caras que eu gosto muito. Pelo estilo de treino e tal, pela história. Daí eu falei, caraca, vai ficar sem o Phil Heath. Daí eu pensei assim, vou fazer um top 6. Daí eu falei, não, mas daí não vale, cara. Não, é o top 5. Daí, tipo assim, o Phil Heath, por exemplo, ficou de fora, mas é um cara que tinha que estar. Tipo o Lihane. Pô, o Lihane ganhou 8 Olímpia. Não tá na lista de uma galera. Então é um cara que não foi da minha época ali. Mas, principalmente esses 5 que eu coloquei, e os 3 últimos que eu vou falar, assim, são 3 caras que, por algum motivo, principalmente a parte de treino, eu curtia muito, eu acompanhava muito, então tá na minha lista. Engraçado é que não tem nenhum atual, assim, né? Se for ver da galera atual, não, né? Mas, tipo assim, a Open, nos últimos anos, não teve aquele... Tipo assim, o último foi o Phil, né, cara? O Phil que... Mas, assim, quem acompanhou o auge do Phil ali, sabe? Muita gente, na época, metia o pau no Phil. Ah, porra, o Phil, não sei o quê, porque ele não treina tão pesado, não é denso igual o Coleman. Só que eu também acompanhei o final da época do Coleman, e naquela época muita gente metia o pau no Coleman. Então a galera sempre parece que tem um saudosismo ali da era anterior. Bom, antes de começar, na hora de comprar seu suplemento, fortalece o cupom PACHO lá no site da Probiótica. Você pode comprar o seu suplemento direto do site da Probiótica. E hoje eu vou falar disso aqui, ó. Para você que vê esse vídeo, vê o treino desses caras e ficar estimulado em fazer um bom treino, esse aqui é um bom parceiro na hora de fazer um bom treino, hein? Minha sugestão, para a hora que você for fazer aquele treino, uma dose 15 minutos antes do treino e mais uma dose diluída em 1 litro, 1,5 litro de água para você ir tomando durante o treino. Experimenta, depois você me conta, hein? Cupom PACHO lá no site da Probiótica. Bom, vamos lá então. O primeiro cara, Arnold Schwarzenegger. Acho que dificilmente ele não vai estar na lista do top 5. Pô, o físico do cara pra época, pô, um físico muito top. Um físico que linhas bonitas, contornos bonitos, ventos arredondados, um físico bem proporcional, pernas, né? Ainda ficava um pouquinho para trás, mas era um físico muito bonito. O físico até que muita gente se inspira aí até hoje, o físico que inspirou caras da Classic aí a ter esse físico. Parte que eu mais gosto que é comentar sobre treino. Então o Arnold na época dele ali, vocês vão ver, ó, a elevação frontal ele ia lá no teto. Então muitas vezes ele ultrapassava algum limite, ó, o jeito da remada curvada, ele, da cavalinha ele se curvava todo. Então, pô, são caras ali que na época deles, eles descobriram muito do que era certo e do que era errado na prática. Não sei, provavelmente alguns exercícios ali até o final da carreira ele deve ter descoberto que tinha que ter um certo cuidado, um limite de amplitude. Aqui no de peito a gente vê ó, o crucifixo até onde que vai. Lá no limite, eu falo muito isso aqui, né? Respeitar um limite articular lá no final. É algo que a gente hoje cuida. Esse bíceps aqui muito bem feito, então também não tinha muito equipamento. Pô, os caras tinham que inventar algumas coisas ali e construir um físico muito top naquela época, sem tantos recursos, né?
Então ele, como vai ser o cara mais antigo que eu peguei, vocês vão ver que o cara foram desbravando ali coisas para depois as outras eras ir trazendo. Bom, Ronnie Coleman, ele é o rei, né? O cara não tem o que falar. Para mim, os físicos ali de 98 e 99 foram os melhores. Até essa semana ele deu uma entrevista do primeiro título dele de 98. Ele não achava que ia ser campeão. Essa cena aqui é que não está nesse vídeo, mas aqui tem uma cena muito legal. O Flex Wheeler cola do lado dele na hora da pose de costas e tipo puxa a sunga ali para ver qual que é. Aí o Coleman puxa a sunga e fibra. A hora que o Flex vê as fibras do glúteo, ele puxa a sunga de volta e esconde o glúteo. Mas aqui, ó, primeiro Olímpia dele ficou ele, o Flex Wheeler e o Nasser Al-Sonbaty. Nasser que está no meio aqui. Nasser era um cara excelente, o ponto fraco dele eram as costas, que ele acabava perdendo. E o Coleman bizarro, né? Nessa época já mais volume, mais definição. Esses primeiros físicos dele, 98, 99, 2000, ele tinha muito volume, tinha uma definição muito grande e ainda tinha uma linha de cintura bem preservada. Né? Depois ele foi ficando tão freak que foi perdendo isso. Então, aqueles primeiros físicos dele eram os físicos que eu mais gostava. E pô, o cara foi no limite de tudo, né? Do volume, o peso que ele entrava no palco, a definição, pô, tem umas fotos dele de costa, o nível de detalhamento de glúteo, posterior de coxa, costas era uma coisa absurda. O cara foi tão no limite que hoje, né, ele colhe várias limitações, lesões ali, mas pra mim é o maior de todos os tempos ali. Acho que enquanto o que fez pelo esporte, tudo que construiu, esse cara é o Arnold, né? Pelo que ele trouxe de gente, pelo que ele tornou o fisiculturismo conhecido mundialmente. Mas enquanto atleta, o que fez em treino, o que fez em palco, para mim é o Coleman. Para mim são os dois maiores aí. Ó, ele na época umas poses mais clássicas. Por ver, ele não era dos melhores posadores, dava para encaixar mais as poses, mas cara, não tinha, né? O cara era muito acima. Qualquer pose era pose. E sabe o que eu acho legal? Tipo, hoje que a gente vê que ele perdeu o volume muscular, né? Alguns atletas você vê que o cara perdeu todo o volume, você vê que tinha ponta de aplicação, né? O Flex a gente vê isso, o Wheeler, né? Você vê que o braço tinha uns negocinhos ali. O Ronnie Coleman, você vê hoje ele pequeno, né? Perdeu a massa muscular, mas você vê que não tinha nada, né, cara? Era músculo puro mesmo. Então, isso foi algo que depois que ele ficou mais velho, que eu vi que, né, ele perdeu o volume, eu falei, cara, tipo, o cara era massa muscular mesmo, né? Aqui quando ele ganhou do Flex Wheeler. Esse foi o segundo, acho que aqui não lembro se esse aqui foi um Olímpia, mas não foi o primeiro não, que o primeiro ele desaba. Esse aqui era um Grand Prix, não era o Olímpia não. O primeiro ano ele cai, ele fica chorando, ele fala que as pernas dele, tipo, apagaram, ele meio que, tipo, quase desmaiou. Ele não conseguia nem ficar em pé. Dorian Yates. Então aqui vai entrar... Deixa eu até parar aqui, ó. Esse aqui eu preciso soltar o som. Ele tá com som aqui? Tá, né? No vídeo tá. Ó, aqui, galera, tem... principalmente a parte de treino, a hora que chegar no treino. E a parte mental dele é algo que fez eu me tornar um grande fã dele. Eu conheci ele, a primeira vez que eu vi o Dorian foi por causa do Valdemar Guimarães, que mostrou algum vídeo ali, logo no que eu comecei a fazer cursos com o Valdemar Guimarães, no começo da faculdade. Então depois, tendo uma proximidade grande com o professor Valdemar, e sabendo toda a história e o estilo de treino que, né, eu tenho o Valdemar como referência, ele trouxe isso aí lá da Temple Gym, lá do Dorian, então fez eu me tornar um grande fã dele. E essa parte mental era algo que me chamava muita atenção. E eu separei esse pedacinho do vídeo aqui que o Horsepower traduziu, e eu já usei muitas vezes isso aqui para incentivar atleta meu em reta final de preparação.
tem um vídeo no finalzinho da preparação do Ramon. O Ramon tá morto e é o último treino de perna que a gente tem que fazer. E eu mostro isso aqui, o que ele fala, e tipo, senti uma conexão legal, porque Ramon iria enfrentar o Siban, né? Que a galera, tipo, em Deus, o cara é invencível e tal. Naquele dia eu lembro que eu mostrei isso aqui pro Ramon e falei, cara, não importa quem é duas pernas, dois braços igual você, ele pode erguer as cargas que for, mas hoje aqui você vai dar o teu máximo, você vai dar o teu limite e tipo assim, você vai garantir que ele não vai fazer melhor que você. E a gente vai pensar assim a cada treino agora até o final. E eu lembro que ele chegou nesse dia muito cansado, sabe? Tipo, ele não queria estar ali, ele estava bem debilitado mesmo naquele dia. E depois que eu mostrei esse vídeo, troquei uma ideia com ele, tipo, mudou a cabeça dele. E eu já usei esse vídeo com o Nescau, com o Zanca, então é uma arma que eu tenho algumas vezes com os meus atletas ali, o que ele fala que eu acho muito top. I started training in 1983, and by the time I got second in the first Night Champions, and then I came back the following year, and I won that. Então ele enfrentava o Lee Haney, que na época era o cara invencível. O cara tinha ganhado 8 títulos. And myself were thinking, I could maybe take this guy, you know? And I had to change my mental approach from, wow, it's Lee Haney's Mr. Olympia, to like, no, hold on. It's 2 arms, 2 legs, lifts weights, and one thing I can guarantee, he does not train as hard as me. He does not dedicate himself as much as me. How do I know that? Because it's not possible. It's not possible to be training harder or more consistently or more dedicated than me, because I couldn't give a single ounce more to any aspect of this thing that I'm doing. E eu, durante a minha carreira de atleta, eu sempre tive noção da minha limitação genética que eu tinha. Então, eu usava muito disso, de tirar isso no treino. Então, eu levo isso muito para os meus atletas. Você vai enfrentar caras que têm uma genética acima da tua, caras que têm uma condição de investimento acima das tuas. O que você pode fazer a diferença é aqui, né? É não errar na dieta e fazer mais que ele no treino. É aqui que a gente vai tirar alguma diferença. Então sempre tentei levar isso na cabeça dos meus atletas na hora do treino, na hora da preparação. Então isso é um dos motivos que faz eu gostar tanto do Dorian. E o segundo deles é o estilo de treino. As técnicas de ajuda é algo que eu sempre prestei muita atenção, e eu sei que era algo que ele era muito sistemático em como ajudar. Vocês vão ver aqui no bíceps, é uma ajuda na mão, apenas para completar o movimento, ele solta, volta. E essa voz de comando do Leroy Davis, né, que era o parceiro dele, acho que eu falei em algum momento Nasser, eu viajei, tá? É o Leroy Davis, que era o parceiro de treino dele. Pô, é a parte que eu mais curtia dos vídeos do Dorian, o jeitão do Leroy gritando com ele, se impondo, arrancando cada repetição. Ó, ajuda só no finalzinho, daí começou. Mais uma. Ó. Então, ó, os detalhezinhos, esmaga, squeeze. Se vocês forem ver, eu cobro muito isso dos meus atletas. Eu trouxe muito disso acompanhando o Dorian, acompanhando o professor Valdemar. Ó, lá no limite da última repetição. Ó. Vai, esmaga, luta, briga. Reparem no cuidado ali, olha, ele está acompanhando, a cada repetição ele alivia embaixo a transição, que é onde tem o risco de lesão, aí começa a entrar uma ajuda, e a hora que daí ele vai ter aquela noção do mais 1, mais 2.
squeeze, esmaga, esmaga. Então essa parte do treino dos dois juntos ali eu acho demais. Eu tive inclusive contato com o Leroy. Eu estava conversando com o professor Valdemar numa época para trazer ele aqui, acabou não dando certo, mas a gente estava em contato. Era no final ali da minha carreira de atleta que eu queria treinar com ele. Aí um dia eu comentei isso com o professor Valdemar, ele falou, vamos trazer ele. Eu até conversei com ele e tal, a gente começou a formatar algum evento para ele vir para o Brasil. Depois acabou não dando certo, mas é um cara que eu curto muito. E ele treina pesado até hoje. Ó, ajuda, entrou no finalzinho, completa, deixa negativa com ele. Mais um, mais um. E o estilo da academia também, porãozão, assim, algo que eu curto muito. Ó. Treino pesado, técnico, bem executado. Então essa parte mental e a parte dos treinos é algo que fez eu gostar muito do Dorian. Bom, agora o Jay. Bom, o Jay é o cara que vai estar na lista de muita gente. Ele é um típico americano, né, cara? Loiro. Essa claro, época ainda, nesse estilão dele, eu curti muito a faixinha na cabeça e tal. Depois ele mudou um pouco o estilo do cabelo ali, né? Engraçado você ver que o treino dele tá hardcore, quem tá ajudando ele, de repente, não sei. Ele treinava acho que era a mulher dele da época, no começo ali. Legal isso, né? E esses eram os vídeos da época que eu conheci o Jay, assim. E eu curtia mais o Jay do que o Cutter, que o Coleman, na época que os dois brigavam ali, exatamente pelo estilo de treino. Ele tinha um pouco mais de cadência, de controle, então isso fazia eu curtir o Jay Cutter. Nessa época ele treinava um pouco mais pesadão, assim, depois ele mudou um pouco o estilo. Mas eu sempre curti muito amplitude de movimento, esse controle, principalmente no começo do Jay ali, isso era algo que fazia eu gostar dos treinos dele. E, pô, ele é o cara que venceu o Coleman, né, no auge ali. Tipo assim, ele não tinha a genética do Coleman, mas ele tinha a parte mental e a parte estratégica dele, da forma que ele encarava o esporte. Ele via como um negócio. Então, em 2016, eu tive a oportunidade de passar um dia com ele, acompanhando ele lá em Curitiba, numa presença que ele foi. Então eu pude conversar bastante com ele. E ele era um cara que sempre levou a carreira dele como um negócio, a forma que ele via, né? Produtos que ele lançou com o nome dele e tudo que ele foi fazendo. Até soltar umas imagens do dia que eu acompanhei ele. Tem uma imagem ali do aeroporto, na hora que ele chega, eu tô lá para receber ele, e daí o Jay... eu chego para receber ele, na hora que ele chega assim, ele tá meio de mau humor. Aí eu falo, ixi, cara, é meio difícil pelo jeito, né? Daí eu pergunto para ele o que ele quer fazer e tal, se ele quer ir pra loja, se ele quer treinar, ele fala assim, eu quero comer. Daí eu falo, o que você quer comer? Ele falou, arroz e frango. Me leva para um lugar que tem arroz e frango. Arroz e frango é a comida que ele curte, assim. Ele falou que ele mantém o físico bem até hoje. Faz algumas refeições grandes ali com frango e arroz. Não tem tempo de fazer tantas refeições, então ele faz menos refeições numa quantidade grande. E a gente levou ele para um restaurante. Era uma churrascaria, tinha lá arroz e frango. Ele comeu bem. Nossa, daí acabou a refeição. O Jay saiu gente fina, assim, gente boa, trocando ideia. Daí já estava na hora de ir para a loja, na presença, e a presença não foi tão divulgada. Era uma loja que fechou uma compra grande da marca dele, mas não teve tanta gente lá no dia. E tipo assim, ele tinha 3 horas de contrato com a loja, e tipo 1 hora ali, tipo, tinha todo mundo da fila tirado foto e acabou o negócio.
E a Overall tinha acabado de inaugurá-la, e era ali do lado. Aí eu falei pra ele, eu tava com o Robson, que é o dono da Overall, daí eu falei pra ele assim, o Robson, pô, vamos levar ele na Overall lá, vamos levar. Daí eu falei, vou perguntar pra ele. Aí eu cheguei e perguntei, falei, abriu academia que eu treino aqui do lado e tal, academia muito boa tal, se você quiser treinar, pô, a gente te leva lá, e se eu pudesse treinar com você, seria a realização de um sonho e tal. Aí ele falou assim, vou falar com o meu empresário. Daí ele foi, falou com o empresário, e daí o cara falou assim, não, você tem que ficar, vamos falar com o dono da loja. Só que daí o cara tinha as horas lá que ele fechou, ele não liberou o cara. Ele falou, não, eu quero que fique até o final. Aí não rolou o treino, daí ele chegou pra mim e falou assim, ó, não posso, eu tenho que respeitar o contrato. Pergunta o que você quiser, o que se tiver de dúvida pode conversar aqui agora, porque eu até tinha feito uma entrevistinha com ele, mas as perguntas no vídeo eram muita coisa não podia perguntar. Aí, cara, eu perguntei muita coisa, troquei muita ideia com ele, fiquei um tempão conversando. Algo que ele fez que eu achei muito massa, ele assinou todos os potes. Pô, ele tava lá com algumas horas livre. Todos os potes que tinha da loja, da marca dele, ele autografou. Então os caras que compraram aquela remessa de pedido veio com o autógrafo do Jay. E tipo, ó, o nível de pensamento dele, ele podia só ter ficado sentado lá, não. Ele foi lá, assinou todos os potes da marca dele. E foi muito legal esse dia. Ele passou o telefone dele, eu tenho o contato do Jay. Ele falou, o dia que precisar, tal, quiser conversar, o dia que você for para Las Vegas, não sei o que, eu tenho o contato dele. Então, pô, foi o cara ali que eu tive um dia na presença dele, foi muito massa, né? O jeito que todo o cara via a carreira de atleta dele como realmente uma empresa. Tanto é que hoje ele é um dos bodybuilders mais ricos, né? O cara tem várias empresas aí. Bom, e o último cara, que muita gente vai falar, pô, mas por que esse cara é o Kevin Levrone? O Kevin Levrone é um cara que, primeiro, da época que eu comecei realmente a me apaixonar pelo fisiculturismo, o físico que eu queria ter era do Kevin. Cara grande, cheio, o estilo de treino eu gostava muito, então eu sempre entrava numa condição muito boa. Era o cara que batia de frente com o Coleman ali, então em vários campeonatos ele perdeu pro Coleman, o último dele foi em 2003, perdeu pro Coleman, acho que em 2002 ele também perdeu pro Coleman. E era o cara que, acho que 2003 já não foi ele com o Coleman, acho que 2002 foi. Mas era o físico que eu gostava, e eu gostava muito do estilo de treino. Eu fiz algumas coreografias minhas quando eu competi, com as músicas que ele usava, ele sempre entrava com Creed. Então eu fiz algumas coreografias com Creed, tentava fazer alguma coisa parecida, e era um físico que, tipo assim, da época ali era o físico que eu queria ter. E o Kevin, então ele competiu até 2003. 2003 foi a última competição dele. E daí ele se aposenta, ele tinha uma banda de rock, e ele foi desanimado ali com o bodybuilding, nunca ganhou um Olímpia. Ele fala, vou investir na minha carreira, na minha banda. E daí ele para de competir. Só que 2016 ele volta. Ele volta a treinar em 2015, estava com o físico largado mesmo, físico de quem não treina. E, porra, teve uma resposta absurda e a galera começou a falar, ele vai voltar, em 2016 ele volta. E a galera comparava muito ele com o Phil Heath. E quando ele volta em 2016, a galera falava que ele no auge venceria o Phil Heath, tinha muita comparação. E quando ele volta, os caras puxam ele no confronto e colocam ao lado do Phil. Ele entrou superior muito bem, mas 50 anos, a perna dele nunca foi das melhores e ele não estava com o joelho legal, então a perna ficou devendo. Mas assim, para os fãs foi muito legal ver ele de volta, com as músicas ali que ele sempre entrou, e o que a galera queria ver, que falavam muito que ele ganharia do Phil no auge, aconteceu. Então foi muito legal em 2016 quando ele voltou. Para mim esse foi o melhor físico dele. Esse físico dele eu achava muito condicionado, muito agressivo. Aí,
uma aberração aqui nesse jeito que ele para. E era um baita posador, né? Posava muito bem. Então, eu falei que eu ia ter, que era um cara que não ganhou nenhum Olímpio. Para mim, ele merecia ter ganho. Muita gente fala que ele é um rei sem coroa, que ele merecia ter ganho pelo menos um Olímpio. Mas era o físico que eu gostaria de ter. Esse é o cara que eu curtia muito. E vou puxar aqui o estilo de treino dele, que eu curtia muito. Ó, era uns treinos pesadão, treinos bem pesados, mas ó, com controle, ó, controle de negativa, movimentos bem completos. Então eu gostava muito dessa pegada de treino dele. Aqui a dietinha. Ó. Pega esse leg. Ó, o movimento lá embaixo. Sempre ó, as máquinas zeradas e sempre num bom controle. Então era o estilo de físico e treino que eu gostava muito. E tem uma curiosidade aqui que eu separei para vocês. Quem assistiu o filme um documentário do Koyman, The King, você assistiu? Assisti. Viu a parte que ele fala das zoeiras que ele fez com o Koyman? Então, nesse documentário, é um documentário que fala sobre a história do Koyman, é The King, quem não assistiu vale a pena ver. A Melissinha chegou para participar no vídeo, ela sempre vem. É que ela gostou dessa parte aí, né? O Kevin Levrone ganhava tudo na época. E eles estavam acho que era na Rússia que eles estavam numa competição. Depois do Olímpio eles faziam um turnê ali, várias competições. E o Kevin era o cara que estava levando tudo. E o Koyman vai um dia, ele fala assim, pô, o cara ganhava tudo, eu precisava saber o que esse cara tá fazendo, que eu tô ali, terceiro, quarto, quinto. Vou ver o que esse cara faz, vou ver se ele me dá uma dica. E o Koyman vai no quarto dele e fala, ó, você é o cara que ganha tudo. Ele fica imitando a voz do Koyman, mais fininha assim. Cara, qual que é teu segredo? Conta pra mim. Aí ele falou, não, vem cá. Levou ele pro restaurante, lá pro bar do hotel. E falou, ó, cara, você tem que relaxar, você é muito metódico, você fica com essa tuas marmitas pesando a comida toda hora, muito metódico, você tem que relaxar. Ele pegou uma xícara, colocou café e jogou vodka. E o Koyman, não, tá louco, a gente é atleta, você sabe que a gente não pode beber isso, não sei o quê. Não, você precisa relaxar, insistiu, fez ele tomar uma. Aí disse que ele, na primeira gole, ele falou, que coisa horrível, nunca tomei algo tão ruim, não sei o quê. Aí ele fez ele tomar a segunda dose. Aí disse que lá pela quarta dose ele já tava dando risada assim, pedindo mais uma, manda mais uma, não sei o quê. Aí disse que ficou relaxadão, bem de boa. Aí o Kevin falou pra ele, agora vai pro seu quarto lá, come uma pizza, dorme e relaxa. E disse que o Koyman foi embora e ele só foi ver o Koyman no outro dia. Aí ele falou assim, na hora que chegou no backstage, o Koyman tirou a camisa assim, tava assustador. O Kevin fala que ele acredita que o efeito diurético do álcool, ele ter relaxado, ter baixado os níveis de cortisol, ter comido pizza, enchido mais o físico assim, levou ele para um nível extraordinário do físico. Estava uma aberração nesse dia e daí ele ganhou a competição. Depois começou a ganhar todos os Olímpia e ninguém mais ganhou dele. Só depois no final o Jay Cutler. E será que tinha vodka em todos os Olímpias? Agora será, né? Será que ele colocou vodka em todos? Então é isso aí, galera. Esse aí é o meu top 5. Comenta aí, fala aí qual que é o teu top 5. Se você acha que tinha que ter alguém no lugar aí, você deixa a sua opinião. Deixa seu comentário, manda aí seu top 5 e fala pra mim o que você está achando desses vídeos diferentes e me dá dica aí. Me dá dica aí de conteúdos para trazer para vocês. A gente pode trazer aí mais top 5 de outras categorias, alguma coisa do gênero. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário e até a próxima.